Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a linha de hoje é sobre biologia, mais especificamente fixismo e transformismo, evolução no geral. Solta a vinheta! O primeiro a defender a teoria do evolucionismo ou transformismo foi o Leclerc, denominado Buffon. Ele simplesmente lançou as bases ao dizer que as espécies elas passam por uma série de transformações ao longo de vários anos e de várias eras. A sua teoria continha as bases do evolucionismo justamente por defender esses pilares. Depois, 50 anos depois de Buffon, veio o Lamarck. O Lamarck ele simplesmente também contribuiu com a teoria evolucionista ao comentar que as espécies passam por transformações a partir do ambiente. Mas calma, de acordo com Lamarck, que era diferente de Darwin, ele dizia simplesmente que a natureza fazia com que os hábitos dos seres existentes, dos seres vivos, tivessem que ser alterados para se adequar àquele ambiente. Ou seja, ao longo da vida de um ser vivo, ele mudaria suas características para se adequar ao ambiente. E essa característica aderida simplesmente seria transmitida hereditariamente. Então nós temos a lei do uso e desuso. Quando uma parte do corpo é mais usada do que outras, ela evolui, enquanto a que não foi utilizada, atrofia. Para Lamarck, essa teoria era muito aceita para a evolução das espécies, mas hoje em dia não é assim. Ele também acreditava na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, se por exemplo durante a minha vida eu ganhar muito músculo, ele dizia que os meus filhos nascerão com muito músculo, mas a gente sabe que não é assim. O Lamarck, ele não dispunha de conhecimento o suficiente para confirmar a sua própria teoria. Então, essa teoria perdurou por bastante tempo, mas não muito, porque quando chegou o Darwin, acabou, foi tudo. Simplesmente, ele não tinha um conhecimento muito grande sobre a herança dos caracteres, sobre as heranças características, de modo a fazer com que as características que são adquiridas ao longo da vida não são passadas para os descendentes. Isso é um fato, certo? Quando a gente vem aqui para a teoria de Darwin, a gente pega um pouco da história dele. Em 1831, ele realizou uma viagem para diversas regiões no navio Beagle. Ele era um naturalista de bordo e fez viagens por diversas regiões, como por exemplo na região da Patagônia, no sul da América do Sul, em que descobriu fósseis de preguiças muito grandes. Ele também foi para Santiago, nas Cordilheiras dos Andes. Principalmente, ele achou vários fósseis de animais marinhos nas montanhas e isso fez ele pensar que as montanhas eram submersas há muito tempo. Depois que ele veio para o arquipélago de Galápagos, ele viu várias espécies de tentilhões que descendiam todos de uma espécie da América do Sul e ele também encontrou tartarugas nos Galápagos com mais de 300 quilos e com aproximadamente 1,80 m de comprimento. Minha gente, é muito grande. Que tartaruga é essa? Ele começou a analisar que as tartarugas das diferentes ilhas dos Galápagos tinham hábitos de alimentação diferentes conforme o alimento que... Isso se aplica exatamente à seleção natural. Eles têm aqueles indivíduos que têm as melhores características para se adaptar ao ambiente são aqueles que sobrevivem. Certo, a teoria moderna da evolução fundamenta da seguinte maneira. Seleção natural. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre as suas próprias características, a variabilidade genética. Dessa maneira, eles simplesmente têm características que se adequam melhor ao ambiente, às necessidades que o ambiente pede. Essas características fazem com que eles fiquem vivos, se reproduzam e simplesmente passem essa característica para suas próximas gerações. Então, as próximas gerações já nascerão adaptadas para viver no ambiente. O problema foi que quando Darwin criou essa teoria da seleção natural, simplesmente ninguém estava aceitando, porque como que os indivíduos de uma mesma espécie podem apresentar características diferentes? Então, nós entramos no neodarwinismo. O neodarwinismo fundamenta simplesmente que existem dois fatores principais para os indivíduos terem características diferentes, que são as mutações e a permutação genética. A mutação é quando meio que há uma alteração no DNA de um indivíduo ao longo do tempo, geralmente por uma recombinação genética. E a permutação gênica é quando os cromossomos que compõem o DNA de um corpo, simplesmente eles trocam informações entre si e geram indivíduos com características diferentes. Existe também a seleção artificial, a anagênese, que criam espécies diferentes, a anagênese e a cloragênese, que criam espécies diferentes. Mas eu vou falar mais pra frente. Beleza. Ai, meu Deus, eu perdi a página, peraí. Beleza, falando agora sobre especiação e ancestralidade. É o seguinte, a especiação é o processo de formação de novas espécies. Depende de 3 fatores principais. Variabilidade genética, que é simplesmente a diferença nos indivíduos que pertencem a uma mesma espécie. Seleção natural, que é aquele processo lá de que o ambiente escolhe aqueles que são mais preparados. E o isolamento reprodutivo, que é quando indivíduos de uma mesma espécie
que por algumas questões simplesmente não conseguem se reproduzir. Funciona da seguinte maneira: quando se constrói uma barreira geográfica, como rios, lagos ou até montanhas, entre duas populações de uma mesma espécie, simplesmente ficam dois grupos separados. O primeiro grupo, grupo A, por exemplo, ele simplesmente vai se adaptar ao ambiente que está ali, naquele modelo de seleção natural, de que aqueles que tiverem as principais características daquele ambiente vão sobreviver e vão ficar ali daquela maneira, enquanto o grupo B vai se adequar ao outro ambiente, sofrer por outra seleção natural. Então, dessa maneira, nós temos dois grupos diferentes. Quando essa barreira geográfica for destruída, vai acabar com o isolamento geográfico, que é simplesmente quando duas populações de uma mesma espécie estão separadas, e vai gerar assim o isolamento reprodutivo, que é quando duas populações que antes eram de uma mesma espécie não conseguem mais reproduzir. Extinção é o nome dado ao desaparecimento de uma espécie graças à escassez dos indivíduos que a compõem, certo? E então isso promove uma perda na informação biológica sobre essas espécies. Existem dois tipos de extinção. Extinção de espécie, que é aquela em que a quantidade de indivíduos de uma espécie vai reduzindo até eles não serem capazes mais de dar continuidade à sua vida, né? E a extinção em massa, que é simplesmente quando uma catástrofe ocorre e mata uma grande quantidade de espécies. Por exemplo, o evento de extinção dos dinossauros. Em geral, atualmente, a extinção das espécies é causada principalmente por caça, desmatamento, poluição do ar, da água, do solo, mineração, uso indevido de agrotóxicos, entre outros. Nos últimos 4 séculos do surgimento do ser humano, do estudo que o ser humano realizou a partir da natureza, simplesmente ele começou a dar mais valor sobre as evidências que estavam a favor do surgimento e descobrimento das espécies. Ou seja, ele começou a estudar cada vez mais aquilo que ele tinha a seu favor para saber da história de cada uma das espécies. Então ele conseguiu elaborar várias coisas, como por exemplo, o surgimento dos primeiros seres vivos, que foi há 3,5 bilhões de anos atrás, o surgimento dos répteis há 300 milhões de anos, também tivemos o surgimento dos dinossauros há 65 bilhões de anos, o surgimento dos seres humanos há 300 mil anos, entre outros, certo? Falando agora sobre a evolução acontece. É o seguinte, retomando lá aquele conceito de Charles Darwin, quando ele estava realizando sua expedição no navio Beagle, ele simplesmente pensou, eu acho que nenhuma espécie muda. Mas depois que ele realizou leituras, organizações, estudos, observações sobre tudo ao seu redor, ele começou a perceber que as espécies tinham um processo de mudança, elas evoluíam. Evoluiu, rapaz. Não tem mais o que fazer. Então, ainda hoje, vários de seus conceitos são utilizados principalmente para o fortalecimento dessa teoria da seleção natural, da evolução e também da mutação das espécies. Simplesmente o neodarwinismo só fortaleceu esses aspectos, comentando e explicando cada vez mais sobre a variabilidade genética. Falando agora do registro fóssil. Fósseis nós pensamos que são só ossos, né? A gente pensa que é só osso, mas na verdade, os fósseis eles podem ser considerados todo tipo de registro ou vestígio de seres vivos que surgiram há muito, muito tempo atrás. Em geral, os fósseis são utilizados hoje pela ciência para entender e estudar o comportamento, a vida e como eram as espécies que viveram há milhões, bilhões de anos atrás. Em geral, os fósseis eles servem para distinguir a biodiversidade de antes da de agora e também para expressar o nível de evolução que a gente chegou. Evidências anatômicas da evolução. Nós temos dois tipos de órgãos que servem como uma das principais evidências da evolução: órgãos homólogos e análogos. Os homólogos é que eles têm entre duas espécies uma mesma anatomia, uma mesma ancestralidade, mas funções diferentes. Por exemplo, os braços dos diferentes tipos de mamíferos. Eles têm uma estrutura similar. Por exemplo, o braço de um humano e o braço de um guepardo. Tem estrutura similar, mas eles têm uma funcionalidade diferente. Enquanto o ser humano usa para manipular objetos, o animal, como o guepardo, utiliza para correr. Já os órgãos análogos são aqueles que não têm semelhança anatômica, não têm compartilhamento de ancestral, mas servem para a mesma função, tipo as asas dos insetos e das aves. Variação geográfica da evolução. A pergunta que os cientistas fazem constantemente sobre a evolução é simplesmente saber como que existem tantas populações de espécies diferentes que dividiam o mesmo ancestral espalhadas pelo mundo inteiro. Por exemplo, como é que a ema parece tanto com o avestruz, sendo que um vive aqui na América do Sul e o outro na África? Simplesmente no período da Pangeia, todas essas populações pertenciam a uma espécie só. Então, quando ocorreu a Pangeia, que foi a divisão dos continentes, eles começaram a se distanciar e cada um foi se adaptando ao ambiente que vivia, dando origem assim a novas espécies.